Graça e paz, meus irmãos, que a bênção de Deus esteja com todos nesse dia. Eu estou passando aqui com mais um episódio que se chama O Meu Passado Não Ficou para Trás. Exatamente. Como assim o meu passado não ficou para trás? O meu passado glorifica o nome de Deus e sempre vai glorificar e adorar. Porque quando eu olho para trás, eu vejo a grandeza de tudo que Deus fez na minha vida. Então, todas as vezes que eu falo das coisas que eu vivi no passado, eu glorifico a Deus, porque eu lembro da onde Deus me tirou e o que Deus já fez na minha vida e na minha história. Lembrando que no vídeo passado eu falei sobre o nosso trabalho no lixão da cidade, no aterro sanitário na cidade de São Francisco de Assis. Hoje eu quero falar um pouquinho da estrada. Era uma estrada tão difícil, era no interior e nós morávamos na cidade. Nós tínhamos que caminhar 3 quilômetros todos os dias. 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. No sol, na chuva, nos dias frios, nos dias que não estavam tão frios, mas todos os dias tinha esse trajeto a ser percorrido. Um trajeto muito difícil, a pé. Um trajeto aonde era uma estrada pedregosa, esburacada, empoeirada, muito difícil, subidas íngremes. Era terrível as subidas que tinha no Rio Grande do Sul, tem muito disso. Então era muito cansativo, era muito dolorido, era muito sofrido, porque muitas vezes a gente não tinha nem o que comer naquele dia. Então a gente ia caminhando, cansado, com o corpo debilitado, porque não tinha comido direito, mas a gente ia. E naquele momento ali, meus irmãos, já conhecendo Jesus, já tendo Jesus na minha vida, eu tinha constantemente um único pensamento: o meu Deus um dia vai me tirar desse lugar. O meu Deus um dia vai mudar a minha história. Eu era uma pessoa muito viajante, na minha mente eu viajava para muitos lugares, mas eu nunca tinha saído da cidade de São Francisco de Assis. Mas a palavra de Deus diz que assim como nós pensamos, assim nós somos. E eu me tornei uma pessoa viajante, porque eu sonhava muito, eu caminhava naquela estrada e eu imaginava as coisas que Deus um dia faria na minha vida. Eu tinha um sonho de conhecer outra cidade, poderia ser só uma cidade. Deus me permitiu conhecer muitas cidades, Deus me permitiu conhecer alguns estados já do Brasil, e eu creio que vou conhecer muito mais ainda, porque o meu Deus é fiel e Ele me prometeu. E naquele lugar, queridos, era muita dificuldade, era muita tristeza, era muita luta, era muita batalha. Mas eu poderia falar para vocês aqui uma lista imensa de dificuldades que eu encontrava naquele lugar. Mas eu posso garantir para você que nem juntando todas as dificuldades possíveis e imagináveis, elas eram maior, melhor dizendo, do que a minha fé. A minha fé era muito maior do que tudo aquilo que eu estava vivendo. A fome, a dificuldade, a luta, a tristeza de ter que estar naquele lugar, a situação terrível que nós vivíamos ali. Nada disso era suficiente para impedir que eu continuasse acreditando no Deus ao qual eu havia conhecido, e eu sabia que Ele mudaria a minha história, que Ele tinha um futuro de esperança para a minha vida. E a palavra dele diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Ou seja, o meu Deus, Ele me prometeu um futuro de esperança. E ao longo daquela caminhada, eu estava na minha mente caminhando para esse futuro. Muitas vezes, amados, glorificando, adorando a Deus, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da chuva, mesmo no sol quente, mesmo nos momentos que nós tínhamos que parar na beira da estrada e tomar água na vertente, no chão, porque era o lugar que a gente tinha para beber água, e a gente tomava aquela água e glorificava a Deus. Obrigado, Jesus, por essa água. Obrigado, Jesus, porque hoje teve muito material para reciclar. Obrigado, Jesus. E quando nós conseguíamos uma carona, muitas vezes vinha em cima de caminhões, de caminhonetas, vinha em cima da carroceria. Ali, qualquer pessoa no mundo que olhasse ia dizer assim: isso é loucura,
dizem que são crentes, dizem que servem um Deus e esse Deus permite que vivam esse tipo de humilhação. Aquilo ali não era humilhação, aquilo ali era uma construção de algo sobrenatural que Deus faria e ainda está fazendo e ainda vai fazer muito mais. Então, queridos, eu posso garantir para você que tudo que eu vivi naquele lugar, aquela estrada, ela era grande, dolorida, triste e com muitos problemas e com muitas dificuldades para chegar naquele lugar, mas a minha fé, ela não enxergava a dificuldade, ela enxergava um caminho que eu estava trilhando, um caminho que estava me levando para um futuro maravilhoso, um futuro de esperança, onde eu construía minha história, eu construía minha família, eu tenho os meus filhos que são abençoados, eu tenho algo para contar e para dizer que o meu Deus fez e o meu Deus faz. Por isso, nesse dia, eu quero encorajar você, não perca a sua fé. Não desista porque as coisas estão difíceis demais. Eu tinha só 20 anos, eu era muito jovem e eu era uma pessoa muito dedicada e muito esforçada em tudo que eu fazia, porque eu entendi uma palavra que dizia que o Filho de Deus, o servo de Deus, ele faz além daquilo que lhe pedem, para que ele seja considerado um servo útil. E eu tomei para mim essa palavra e eu dizia: Deus, o meu material vai ser o mais bem organizado. E eu, naquele lugar, eu glorificava a Deus por tudo que eu tinha que fazer, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos que muitas vezes tínhamos que comer a comida do lixo. Mas essa história eu vou contar da próxima vez, que você se sinta encorajado a não desistir por conta das dificuldades que você está vivendo. E se essa palavra fez sentido para você, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Deus tem um futuro de esperança para você. Deus tem algo novo, Deus vai mudar a tua história se você crer, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se inscreve nesse canal e vem ser abençoado junto comigo.